Olá, amigos e amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 15 de dezembro, a lição 12, ela tem como título Pronto para o seu aparecimento. Um dos mais sérios fatos, sobre a nossa vida nesse mundo é que todos os seres humanos, eles possuem um inimigo sobrenatural que tem o objetivo de usar a dor e os prazeres desse mundo, e bastante frenético, com muitas necessidades artificiais, e ele também existe muitas distrações para nós tornarmos cegos, tolos e miseráveis. E se nós não tivermos a devida atenção, nos cuidados, isso tomará todo o nosso tempo e nós perderemos a salvação. A Bíblia identifica esse nosso inimigo como o grande dragão, ou seja, a antiga serpente que um dia fez os nossos primeiros pais pecarem no Éden, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor, que fala Apocalipse 12, versículos 9 e 10. E também é chamado de o príncipe desse mundo. Está lá em João capítulo 12, versículos 31. Por isso que o livro do Apocalipse alerta a todos os cristãos de diferentes idades, sejam de maior ou menor grau, para estarem em alerta e atentos para as tentativas de enganos proporcionados por Satanás hoje. E ele tenta levar as pessoas à distração com coisas supérfluas deste mundo, para que elas não se preparem para a volta do nosso Mestre e Senhor Jesus. A necessidade de vigilância para a volta de Cristo está bem evidente nas parábolas de Jesus, quando ele esteve entre nós e ele advertiu os seus discípulos que disse, olha o que Jesus diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, e nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E está lá em Mateus capítulo 24, versículos 36. Essas palavras de Jesus, ele está falando do seu retorno a esse mundo, na sua segunda vinda, e essas palavras elas parecem lógicas, mas não há nelas assim nenhuma armadilha. Se nós soubéssemos o dia e a hora de sua segunda vinda, nós não seríamos pegos de surpresa. Nós estaremos preparados. Então, se nós soubéssemos, nós nos prepararíamos para isto, e faríamos todos os preparativos necessários para esse evento. E assim nós ensaiaríamos um grito de vitória. Como nós não sabemos este momento da volta de Jesus, e só sabemos os seus sinais que ele nos deixou no livro de Mateus 24, nós corremos os riscos de desviarmos o olhar do nosso Mestre, que a gente está focado no Mestre, achando que ele está demorando, e não ficamos atentos às coisas mundanas e prazeres carnais que nos levarão à perdição. Nós vivemos assim no tempo de não somente esperar que Jesus volte, mas também apressar a vinda desse dia de Deus, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. A nossa espera, na verdade, deve refletir o nosso anseio, a nossa vontade pelo lar da justiça que o Senhor preparou para todos nós, que é as mansões celestiais que Jesus foi preparar.
E o nosso empenho deve ser na direção de nós sermos achados por Ele, Jesus, que Ele nos encontre em paz, que nos encontre sem mácula, sem pecado, e que Ele nos encontre irrepreensíveis, né? Que fala em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Tendo sempre em mente de que a paciência de Deus é sinônimo de salvação e não de retardo, porque a intenção de Deus é salvar a todos. O que acontece é que nós temos a ideia de nós prepararmos para esse encontro com Cristo sempre no futuro. E em vez de estarmos prontos para que Jesus volte hoje, agora, e possamos nos preparar melhor a cada dia. Deus quer que a guerra com o inferno, a guerra que nós temos contra Satanás, faça parte de nossos preparativos para o céu, hoje, agora, já. E o chamado que fala no livro das Sagradas Escrituras de bom combate, que está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, e onde fala de boa milícia, que está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, é esta a ideia que nós devemos estar preparados para esse grande dia da volta de Jesus, nesse combate às nossas fraquezas, estar realmente preparado para aquele momento. E este preparo deve ser agora, porque entre hoje e a espera da segunda vinda de Jesus, existe a morte, e assim, se a morte nos encontrar, a porta da graça se fecha, e se fecha para todas as pessoas. Aqueles que falecem, que é sim uma possibilidade até muito real, né? Diante de nós, diante de tantos acontecimentos que nós temos no mundo, onde pode ter acidentes, violência, doenças, guerras, né? Que nós podemos perder a vida. Deus é o grande general dessa guerra hoje que nós temos contra o mal. E Ele nos deu para nós lutarmos contra o mal a oração. E é através da oração que nós podemos clamar ao Senhor, pedir socorro. E a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 17 e 18. Foi por isso que Jesus fez questão de destacar a classe de colaboradores que estarão prontos para o seu aparecimento, que verdadeiramente vivem para louvar ao Senhor. E o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, ele diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Que está lá em João capítulo 4, versículo 23. E o salmista, ele completa: mas vem a hora, já chegou a hora, ou seja, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, que está lá no Salmo 95, do versículo 7 e 8. A hora que é chegada é hoje, é agora. As Escrituras, elas não se referem aqui apenas para o louvor musical, mas uma vida assim de oração, uma vida consagrada, totalmente entregue ao governo do bom pastor Jesus, que está lá no Salmo 95, versículo 7. E eis o verdadeiro louvor que Deus espera de nós, é este, com muita oração, consagração e comunhão, para aguardar o Senhor. O discípulo de Jesus chamado Tito, em seu livro
no capítulo 2, versículos de 11 a 14, ele fala: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os, parece que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensato, justo e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. Então, meus amigos, que se nós queremos ter essa bendita esperança, ou seja, a volta de Jesus, para que ela se concretize na nossa vida, nós temos que preparar para esse grande evento da grande volta de Jesus, com paciência, com consagração, com oração, fazendo culto racional todas as manhãs, ser batizado pelo poder do Espírito Santo e, acima de tudo, nós espalharmos amor ao próximo e alertá-los que Jesus está voltando e, se possível, passar essa boa nova para cada pessoa. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do seu Espírito, o Espírito Santo, ele tem alertado a todas as pessoas que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. E quando a pessoa aceita a Jesus como Salvador e Senhor, a sua mente se abre. Você começa a ter mais sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você começa a entender mais como são esses sinais da volta de Jesus, como será a volta dele. E você estará assim com mais entusiasmo. E o mais importante disso, meu amigo, minha amiga, é quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus quer te levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais dor, mais morte. Lá nós já teremos a alegria de participar da grande bodas do Cordeiro, que é Jesus, numa grande festa. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Deus quer fazer isto porque Jesus te ama. Abraço do seu amigo João Carlos Amorim.